Oi, será que é possível ser uma veterinária e morar no Canadá? Tudo começou na pandemia. Aqueles dias longos em casa, em silêncio, me trouxeram muita reflexão sobre a minha vida e sobre a minha carreira. E sobre o que eu realmente quero no meu futuro. Eu sempre tive vontade de sair do país e tentar algo no exterior. Eu tenho uma irmã que serve de exemplo e inspiração para mim. Ela saiu do Brasil com 23 anos e tá até hoje morando na Europa. E essa ideia começou daí. Eu sabia que eu não queria ficar aqui no Brasil, ou pelo menos queria ter a chance de experimentar e dizer se eu gosto ou não de outro país, se eu vou sentir saudade ou não do Brasil. Eu decidi que eu queria tentar de qualquer jeito. Mas tinha um detalhe. Eu queria tentar de qualquer jeito sair do país, mas eu queria tentar sair com a minha profissão. Eu não queria mudar de profissão, eu não queria trabalhar em outros trabalhos. Eu queria ser veterinária, só que sem ser aqui. Se você é veterinário e mora no Brasil, você sabe a situação que é o mercado de trabalho da medicina veterinária no Brasil. Desvalorização, pejotização, ninguém paga piso salarial. Enfim, eu tenho para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Então eu comecei a buscar referências. Eu busquei referências de veterinários brasileiros que deram certo fora do Brasil. A maioria que eu encontrei deu certo no Canadá. Teve alguns poucos que deram certo nos Estados Unidos. E eu vi alguns outros também, poucos que deram certo na Europa. Mas a maioria que eu encontrei foi pro Canadá. Resumindo, eu encontrei histórias de pessoas que deram certo. Então eu descobri que era possível. Era possível eu conseguir trabalhar na minha profissão e morar em outro país. Eu vi alguns fazendo mestrado, fazendo doutorado, trabalhando como technician, assistentes, vi também alguns fazendo residência, vi alguns que tinham validado diploma e já estavam trabalhando de veterinário, ou seja, gente que saiu do Brasil, desse mesmo buraco que eu tô, e deu certo. Ver essas histórias me fez perceber que é difícil, mas não é impossível. E por que Canadá? Bom, eu não vou dizer que eu sei tudo sobre o país, mas eu sei que é um país que valoriza o profissional, principalmente o veterinário. É um país que investe em qualidade de vida, em saúde e segurança. E é onde eu pensei que eu poderia encontrar a valorização que eu tanto procuro e não acho aqui. A média salarial de um veterinário generalista, o clínico geral, é de 75 a 122 mil dólares por ano. Mas, se você for para as especialidades, isso aumenta bastante esse valor. A média salarial de um veterinário especialista, é claro que isso depende, de cada especialidade. A média está ali entre 150 mil dólares por ano. Enquanto é claro que algumas especialidades ganham mais que outras. Por exemplo, um cirurgião especialista, board certified, que eles chamam, pode chegar até 250 mil por ano. E assim, eu não tô aqui pra dizer que é impossível você conseguir isso no Brasil. Claro que se você for especialista do especialista do especialista, você consegue ganhar muito dinheiro no Brasil. Mas o caminho é muito mais difícil, muito mais árduo. Até porque você precisa pagar várias pós-graduações. E para você conseguir pagar essas pós-graduações, você precisa ralar muito
E no país que a gente vive, com o salário que a gente ganha, não dá pra gente pagar as contas e pagar pós. Simplesmente não dá, não tem como. Só se você trabalha de domingo a domingo e não dorme, não descansa. Isso se você achar trabalho para trabalhar de domingo a domingo, porque a quantidade de veterinário que tem, não tem trabalho suficiente para todo mundo. Aí não tendo trabalho suficiente para todo mundo, você não ganha o suficiente para nem mal se manter. E para você ter uma perspectiva de melhora no seu futuro, você precisa se especializar, mas para você se especializar, você precisa pagar para você conseguir fazer as especializações. Tirado, no caso, do dinheiro que você se mantém, o dinheiro que você paga as suas contas, no fim das contas vira uma bola de neve e é uma coisa que é simplesmente inviável, entendeu? Claro que a gente tem as residências, né, que são programas de treinamento, programas de pós-graduação, onde você ganha para se especializar. Mas os programas de residência não são garantia de você ter uma vida confortável. Então foi aí que eu pensei que o melhor seria sair do país. Então, quais são as formas de migrar? Vocês vão encontrar, né, informações mais úteis em canais que são especializados nesse assunto. O que eu vou falar para vocês aqui é basicamente fruto das minhas pesquisas e de tudo que eu já procurei saber para poder migrar para o Canadá como veterinário. Claro que existem diversos meios de migração, ainda mais a depender, né, da sua profissão. E também tem aqueles meios generalistas, né, que servem para pessoas de qualquer profissão. Por exemplo, tem o Express Entry, é basicamente um sistema de pontos onde você coloca toda a sua vida, o seu grau de escolaridade, a sua idade, se você falar inglês ou francês, qual é o nível, né, qual é o seu nível nessas línguas. Então tudo isso, depois somado no final, você vai ter uma pontuação, e essa pontuação, a depender, né, a depender de quanto você tirou, você pode ou não ser chamado para emigrar para o Canadá. Tem gente também que vai, através dos estudos, vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós-graduação, um college, às vezes geralmente um college de outra área, né? A pessoa é formada numa área, vai fazer um college, sei lá, em computação. E aí eles vão com visto de estudos, né? Paga o curso, vão com visto de estudos, e aí depois desse tempo, né, de estudos que eles passam, desse tempo do curso, eles aplicam para um visto chamado PGWP. É um visto de trabalho para pessoas após a graduação. E esse visto de trabalho dura 3 anos. Então, assim, ele te dá mais tempo para ficar no Canadá trabalhando, e depois você pode conseguir um PR. Mas basicamente falando de veterinária. Existem alguns meios, né, que eu tenho pesquisado. Você ir realmente fazer um mestrado. Algumas pessoas que migraram com os seus cônjuges, o veterinário indo com visto de trabalho, ele pode trabalhar como technician, vet technician ou assistant. Existe a possibilidade de você conseguir uma job offer fora do país, estando no Brasil? Existe possibilidade, mas é muito difícil, é muito mais complicado. Geralmente esse pessoal que foi trabalhar como technician, eles já estavam lá no Canadá. Eles tinham facilidade maior porque eles já estavam lá e porque eles já tinham um visto de trabalho, então eles conseguiriam mais facilmente um trabalho na área dentro das clínicas veterinárias, hospitais veterinários. Sim, e essas pessoas que foram trabalhar como technician, elas podem depois, né, elas vão juntando dinheiro e vão se preparando para a validação do diploma, para virar um veterinário generalista. O outro caminho é através do internato residência. É como se fosse as residências daqui do Brasil. São programas de treinamento prático onde você estuda e se especializa em uma determinada área. Diferença da residência do Brasil para a residência do Canadá e Estados Unidos. A residência daqui, ela dura apenas 2 anos, enquanto a residência da América do Norte dura 4 anos, 3 a 4 anos. E geralmente, não são todas, estão associadas a um programa de mestrado ou doutorado. O internato, basicamente, é um programa que é obrigatório para quem é recém-formado, então é como se fosse o internato da medicina. Os médicos, eles são obrigados a fazer 1 ano de internato depois que eles se formam para poder se prepararem para o mercado de trabalho.
Os veterinários recém-formados, eles são obrigados a fazer esse 1 ano de internato rotacionado, onde eles rodam por todas as áreas para eles se prepararem melhor para o mercado de trabalho. E depois desse internato, eles podem escolher se eles querem apenas entrar no mercado de trabalho direto como um veterinário generalista ou se eles querem entrar em uma residência e se especializar em alguma área. Essa residência, como eu já falei, né, são 4 anos, 3 a 4 anos, e ela te prepara para a prova dos boards. Essa prova dos boards é basicamente a prova de especialização, né? Eu não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy, mas em Grey's Anatomy, o pessoal, depois que eles terminam a residência deles, eles fazem uma prova, a especialidade que eles querem seguir. Você fez a residência em cirurgia, você vai fazer a prova dos boards de cirurgia, para você se tornar um board certified cirurgião. Basicamente é isso. E serve para todas as especialidades. Dermato, oftalmo, neuro, ortopedista, enfim. Literalmente todas as especialidades. Eu vou soltar o cabelo de novo porque eu tenho essa manchinha que eu não gosto. Que eu acho feia. Esqueci de falar pra vocês. Se você seguir esse caminho do internato e da residência, o caminho da especialização, da prova dos boards, você vai poder atuar nessa especialização sem precisar fazer a validação do diploma. Mas também você não vai poder trabalhar com mais nada, só com aquela especialização. Então, qual é o meu plano? Dentro de 1 ano, daqui a 365 dias, eu vou estar gravando mais um vídeo falando como finalmente deu certo. Já vou estar arrumando toda a minha papelada e minha mala para ir para o Canadá. A minha ideia é seguir pelo caminho da especialização. Seguir fazendo um internato, depois fazendo uma residência e então podendo imigrar, aplicando para o Express Entry e conseguindo um PR. E trabalhando apenas na área da especialização. Eu sempre quis cirurgia de pequenos animais, eu sempre persegui essa área da minha vida. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fiz uma residência no Brasil para ganhar mais experiência. Não necessariamente você precisa fazer isso também, porque eu vi muitas pessoas que foram fazer internato direto da faculdade, assim, se formaram, foram direto para o internato. Então, assim, não é uma coisa que é necessária para você ser aceito no internato. Mas eu fiz a residência aqui no Brasil primeiro porque eu achei que eu precisava ganhar mais experiência e mais confiança na minha prática. Estudar inglês, eu estudo inglês já desde muito nova, mas eu tenho vindo estudando inglês especificamente para passar nas provas de proficiência, já com o objetivo de passar em algum internato. Já pesquisei diversos de programas e diversas universidades, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, e as 2 universidades assim que eu sonho de paixão em entrar são, na verdade são 3 universidades que eu se eu entrasse, Ave Maria, seria a realização de um sonho, que é a Universidade de Guelph, a Universidade de Saskatchewan e a Universidade do Prince Edward Island. Essas 3 universidades assim são um sonho se realizando. Claro que a top 1 é a Universidade de Guelph. Não sei porquê, eu me apaixonei pelos vídeos da cidade, pelos vídeos da universidade e eu tenho um negócio com a Universidade de Guelph. Mas se não for lá, tudo bem, não tem problema. Bom, o que é necessário no meio do caminho? Juntar dinheiro, óbvio. Juntar muito dinheiro, porque isso não é barato. É um processo caro. Eu venho juntando dinheiro desde que eu iniciei a minha residência aqui no Brasil. Fazendo de tudo, assim, pra conseguir mais dinheiro, fazendo investimentos. Não é tão simples quanto parece, porque você precisa gastar com muitas coisas que você às vezes nem imagina que você precisa gastar. Você precisa fazer uma tradução juramentada de todos os seus documentos, o seu transcript, seu diploma da faculdade, seu diploma e transcript de outras pós-graduações ou residências que você tenha feito aqui no Brasil. Tem a prova de proficiência, que se você não tirar nota boa, você vai ter que pagar de novo, fazer de novo, como já aconteceu comigo. E tem o maior gasto de todos, que é você precisa fazer estágio fora. E as cartas de recomendação dos seus professores brasileiros não valem de nada. Basicamente, você precisa de carta de recomendação de pessoas board certified. Em relação a mim, eu já fiz um estágio, só que não foi na América do Norte. Eu fiz um estágio na Irlanda,
porque foi mais fácil para mim por conta que minha irmã mora lá. Então eu tive a possibilidade de ficar na casa dela enquanto eu fazia esse estágio. Foi um dos melhores hospitais veterinários que tem lá na Irlanda, é o Veterinary Specialist Ireland. Foi muito bom. Depois eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando como foi o meu estágio lá nesse hospital e como foi o que eu fiz para conseguir esse estágio. Então eu consegui uma carta de recomendação, tentei me aproximar, né, dos veterinários. Eles são Board Certified da Europa, não são Board Certified da América. E então eu fiz uma tentativa. Eu apliquei para o internato no final do ano passado e recebi o resultado agora em março, mas infelizmente não fui aceita. Mas isso quer dizer que eu vou desistir? Jamais. Eu vou tentar de novo esse ano e vou tentar quantas vezes forem necessárias. Tô planejando fazer um outro estágio esse ano, agora na América do Norte, tá? Pra tentar conseguir pelo menos mais 2 cartas de recomendação, juntando 3 cartas de recomendação de gringos, Board Certified, conseguir ter mais chances de conseguir o internato. Pelo que eu vi, a maioria do pessoal consegue o internato se eles tiverem pelo menos 3 ou 4 cartas de gringo. E como eu só tinha uma, faz sentido eu não ter passado. E eu vou colocar tudo aqui pra vocês. Quando eu for receber o aceite do estágio, e quando eu for pro estágio, eu vou gravar tudo e postar aqui, tá? Resumindo, apesar de parecer fantasioso, tudo isso que eu tô falando, é real e é possível. E a gente tem exemplo de pessoas que conseguiram. Há bastante tempo já eu tô pesquisando, eu tô me preparando, eu tô economizando. Esse plano, ele não é só um plano de carreira, é um plano de vida. Se você é veterinário e você também quer sair do Brasil e já tá, por acaso, né, fazendo as suas preparações, comenta aqui, vamos trocar experiência. Eu queria conhecer mais pessoas que têm a mesma vontade que eu. Que aqui na minha cidade, a maioria dos veterinários que eu conheço, sempre quando eu comento sobre sair do país, as pessoas falam assim, nossa, seria muito legal, mas ninguém realmente está correndo atrás como eu estou correndo atrás. Como uma coisa que é o objetivo da pessoa. Se você é um veterinário e está correndo atrás para sair do país, para América do Norte, Canadá ou Estados Unidos, ou até se você está se preparando para ir para Europa, por exemplo, ou Austrália, ou Nova Zelândia, comenta aqui, me conta a sua experiência, eu vou querer muito saber. E se você quiser acompanhar o meu processo de perto, se inscreve no canal que eu vou mostrar tudo, tintim por tintim, desse um ano de preparação final, assim, para conseguir ir para o Canadá no ano que vem, em meados de maio, junho. 365 dias de preparação, aplicação no final do ano, provável aceite em março do ano que vem. Então, assim, fica ligado aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês. O estágio no final do ano também, antes da aplicação, o segundo estágio que eu vou fazer, vou postar tudo aqui também. Então, assim, se você quer acompanhar, você quer ver tudo, se inscreve no canal e curte o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui.